EP 26 do podcast Escolha a Vida está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast. E hoje nós vamos discorrer sobre o tema Direitos da Mulher, como garantir efetividade. E é com muita alegria que o SEDAP acolhe hoje, nesta gravação, a Secretaria Executiva da Mulher de Pesqueira, através da advogada Eni Cabral. Seja bem-vinda, Eni. E Obrigada. Suzy Leite, que é psicóloga e também bacharel em Direito. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Então, gente, para falar sobre direito da mulher, é preciso a gente fazer um recorte histórico desses direitos. E aí, ano passado, a gente gravava um podcast que falava sobre protagonismo, sobre o empoderamento da mulher, mas não tem como a gente falar em protagonismo sem a gente olhar para o que a mulher viveu lá na Idade Média, depois na Idade Contemporânea e na atualidade. O tanto de violação de direito que as mulheres sofreram e que ainda hoje sofrem para poder conquistar seu espaço. Como vocês entendem a importância da gente continuar discutindo sobre a pauta do direito da mulher e qual o marco histórico que diz assim, poxa, a mulher começou a conquistar espaço? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Isso é muito importante a gente falar sobre esse direito, a gente trazer essa pauta constante, até porque a gente tem que pensar que esse direito violado ele é uma questão cultural Uhum. também. A gente tem que vir lá atrás realmente, puxar de lá dos primórdios, desde quando a mulher ela estava naquele papel em que ela era apenas a provedora do lar, provedora não, né, a cuidadora do lar, Uhum. onde ela estava ali apenas para cuidar dos filhos, né, e da casa. Então a gente vem de um contexto histórico de um patriarcado onde o homem sempre esteve acima de todas as vontades, né? E eu acho que para mim, enquanto mulher, eu acho um pouco difícil falar que existe um marco. Isso daqui mudou. Porque a gente vem com tantas lutas e com tantas conquistas que nos últimos tempos a gente tem que falar de Uhum. várias Uhum. situações. Então a gente tem aí várias coisas que foram conquistadas ao longo, né, como o direito a trabalhar, o direito a estudar. A gente sabe que atualmente nós temos países que a mulher não pode concluir, né, suas graduações, elas não têm direito ao estudo. A gente sabe da luta, por exemplo, de Malala, que foi uma ativista, uma adolescente que ou sofreu um atentado e ela queria apenas estudar. Isso é tão real, não é, Eni? É bem recente, né? E Esse ainda direito. prevalece em nosso meio, né? Por Sim, exemplo, eu estava lendo um artigo do Politize e lá dizia que a mulher, quando ela começou a ter direito, por exemplo, a posse não, a trabalhar com a terra, o marido é quem detinha o poder sobre a terra, apenas sim, para dizer que a mulher tinha Isso. direito a trabalhar com a terra. é, Mas ele, por exemplo, se fosse para vender aquela terra, o marido era quem tinha que assinar sim. para poder ela vender. E aí, Eni, nesse contexto, Só complementando, né? A gente teve agora, recentemente, em 2021, foi que foi autorizada a mulher fazer a laqueadura sem precisar da isso, assinatura do marido. veio, Há 3 anos atrás, 4 anos atrás. É. Foi em dezembro de 2021. nossa. Isso tudo reverbera numa questão muito importante e tema de muitas discussões, a questão da igualdade de gênero. Como é que a gente pode entender essa questão da igualdade de gênero? E a gente vê que, de fato, isso tem se aplicado em relação à mulher, ao machismo ainda existente e esse patriarcado. Muito se fala em feminismo e não sabem o significado da palavra feminismo. Uhum, Não é que a mulher queira ser mais do que o homem ou queira eh, tomar o papel do homem, mas ela quer direitos iguais. uhum, Ela quer ter o mesmo protagonismo da vida dela que o homem já tem da dele. E isso ainda é uma luta. uhum. Para o homem é muito natural ter todos os protagonismos da vida, trabalhar aonde quiser, como quiser. E para a mulher ainda tem profissões que as pessoas dizem essa não é uma profissão para mulher.
Sim. por exemplo. E aí vem a questão do patriarcado, vem a questão, literalmente, do machismo, que a gente ainda vê com muita frequência, da sociedade em si, que não entende que a mulher tem o protagonismo dela, que ela tem a, a real, o real direito de tomar conta da sua vida e fazer dela o que achar por bem. Uhum. E aí vem as desigualdades sociais, que a gente sabe que no Brasil, ainda nos dias de hoje, o salário da mulher, mesmo trabalhando na mesma função que o homem, ainda é inferior. E, posteriormente, vem as violências, as violações de direitos. E Uhum. mesmo tendo legislações que acobertam a mulher na igualdade de salário. Mas isso, a gente fala de legislações, mas a gente fala também, tem que trazer que a realidade que nós vivemos nem sempre condiz com a legalidade. Ô, Suzy, é bem recente nessa legislação Sim, da essa, questão da equidade Isso. salarial, né? exatamente, ela é bem Ela é recente. da reforma trabalhista, da última reforma trabalhista. Agora, essa questão da igualdade de gênero, ela é histórica, porque tem uma retórica aí. Por exemplo, quando as Nações Unidas, ela aprova lá atrás as declarações das Nações Unidas, e aí com todo o contexto de revolução, das guerras e etc., eles colocam sempre, a partir da ótica dos direitos humanos, o direito do homem. Isso. E se refere ao homem de um modo muito global, quer englobar em suas categorias de homem a mulher também. Mas quando você vai para a minúcia das declarações e da lei, naquele tempo não tinha nada especificado para a mulher. Isso já era uma forma de meio que de. É, De machismo, de violação de direito mesmo, da né? própria violação do direito e de Isso. segregar, digamos Isso. assim, né? Sim. O próprio direito da mulher. Exatamente. E aí isso repercutiu em quê? Eu acho que repercute em tudo. Certo. E em toda a nossa conjectura em relação a ser mulher Uhum. atualmente e o que a gente já foi. Então, assim, muitas vezes a gente fala de pequenas conquistas para alguns, mas para nós é conquista fantástica, como, por exemplo, o direito ao voto, que nós não tínhamos. O direito de uma mulher entrar dentro de uma plenária para trabalhar como advogada, que antes não podia. Isso era uma profissão destinada a homens e não a mulheres. Uhum. Então, a gente se encontra atualmente em uma luta constante na busca justamente por essa igualdade de direitos. Nós não estamos querendo ocupar lugares diferentes do que nos pertence. Isso. Apenas isso. Então, Uhum. não é muito. É o suficiente para que nós estejamos aonde nós precisamos estar, que é em todos os lugares. Agora falando ainda sobre essa questão de igualdade e trazendo esse recorte da tua fala sobre a ocupação de espaços, 15% do Congresso Nacional apenas, hum, quer dizer, apenas não, que bom Que bom. que temos mulheres, Isso. 15%, mas poderia ser muito mais, né? Eu fico Sim. pensando naquela questão da lei da cota partidária, né, para as Uhum. mulheres, né? Se de fato essa lei vem sendo efetivada, né? Porque o espaço político ainda precisa ser mais ocupado, Sim. de fato, pelas mulheres, né? E hoje, quando nós estávamos vindo, a gente estava conversando e falando justamente sobre isso. Pesqueira é um município que nós tivemos 2 prefeitas eleitas Sim. já, né? Uhum. E hoje nós temos uma vice-prefeita. Exato. É uma mulher que ocupa um espaço que nunca foi ocupado dentro do nosso município. Uhum. Nós temos hoje, dentro da Câmara de Vereadores, 2 vereadoras eleitas. Mas aí é pouco? É. Mas é muito também. Uhum. Porque eu vejo um município como municípios vizinhos que não tem Não, uma Nenhuma. mulher verdade, sequer verdade. que Nas suas entrou câmaras. na Câmara de Vereadores e que nunca teve uma mulher que concorreu à prefeitura. Então, ela não chegou nem a concorrer. Não é nem que ela não é uma questão Uhum. de ganhar ou não, é de não concorrer. Não, Então, exato. nós, enquanto município, eu acho que nós temos um papel muito diferenciado enquanto
questões políticas, a gente tem evoluído bastante em relação a isso. Tem até aquela frase, nada de nós sem nós, né? Exatamente. Como é que você constrói políticas para a mulher sem Sem as ter a mulher mulheres. também no centro do debate, discutindo Exatamente. sobre o que ela quer para ela? E Uhum. aí vem essa questão do feminismo, como você mesmo diz, né? E as pessoas têm um entendimento muito equivocado dessa questão do feminismo, que ela quer tomar o espaço do homem. Do Poxa, o homem. homem o tempo todo Sempre foi teve quem se espaço. colocou nessa posição de ser superior às mulheres, de querer ocupar todos os espaços, enfim. Isso sempre foi muito ruim para Uhum. todo mundo. E como é a conquista desse protagonismo feminino? Como é que a mulher deve se reconhecer protagonista nessa história? E quando ela se reconhece? É uma luta diária, né? A mulher ela vem lutando diariamente para ser reconhecida como protagonista da própria história. Isso é uma luta diária. E não tem um marco de quando ela se reconhece. Mas desde o nascimento até a vida adulta, ela vem lutando para ser respeitada. E aí a gente vem para a legislação atualmente. A gente teve inovações agora na Lei Maria da Penha. A gente conseguiu a lei do feminicídio, que ela é recente, onde torna o crime contra a mulher, que cessa a vida da mulher pelo fato dela ser mulher, um crime Uhum. hediondo. E aí a mulher vem conquistando algumas legislações que resguarda ela como protagonista da sua história. É, a gente, pegando tua fala, Ini, vai entrar num assunto assim bem complexo, que a gente trata é sobre a questão das violências e as diversas violências. A mulher, quando ela se coloca e quando ela denuncia e quando ela muitas vezes ela já tá ali a um ponto, só tá precisando de um espaço para gritar, para falar Uhum. de suas angústias e tal. Quais são as principais violências que hoje a gente tem que acaba por violentar o próprio direito da mulher ser mulher? Eu acredito que a violência psicológica, inclusive. Eu considero a violência física muito gravosa para a mulher, até porque ela pode chegar até a morte. Mas a violência psicológica, ela também é uma violência muito gravosa, porque ela destrói a mulher como pessoa. A mulher passa a se desconhecer, passa a se desvalorizar. Então, eu acredito que a violência psicológica é uma das mais gravosas. E aí a gente tem a violência sexual também, que não está longe da nossa realidade. Ela acontece até entre marido e mulheres, né? Quantas mulheres não mantêm relação sexual com seu companheiro só pelo fato de ser casada com ele e acreditar ainda que é obrigada a ter relação sexual ou que se não tiver, deixa de ter o seu papel de esposa. E não é assim. A mulher tem suas vontades, a mulher tem seus direitos. Então, ela, a partir do momento que ela passa a ter relação sexual para satisfazer o marido, ela está violando o direito dela. Ela está Uhum. sendo vítima de violência sexual. E aí, quantas mulheres hoje não ganham mais do que seu companheiro também e são provedoras do lar, Uhum. mas que o companheiro é quem administra todo o dinheiro da casa. Isso. Isso acontece com muita frequência. Muitas mulheres são provedoras do seu lar e quando recebe seu salário, quem vai administrar é o companheiro, porque é o esposo, porque é responsabilidade do esposo. Não, é responsabilidade de todos, é responsabilidade do casal. Então, assim, isso acontece diariamente com a maioria das mulheres. Não vou dizer com todas, mas com a grande maioria das mulheres acontece. E aí a gente vai para a violência física, que já é um estágio avançadíssimo da, do ciclo de violência, né? Como a gente comenta, dos ciclos de violência, que a violência ela não começa com tapa, ela começa logo com a violência psicológica, a violência moral, aí às vezes parte para a violência sexual, patrimonial e posteriormente, normalmente acontece a violência física, chegando, se a mulher não procurar ajuda, né, a um possível feminicídio, porque o agressor ele vai testando a mulher. Ele hoje dá uma tapa, amanhã ele dá um empurrão, depois ele deixa um hematoma,
ele vai testando a mulher até que ponto Sim. ela aguenta as violências. E aí, se ela não pede socorro, ou se ela não procura ajuda, não denuncia no início da violência, Uhum. a tendência é que ela chegue a ser uma vítima de feminicídio. Nós temos um marco no município de Pesqueira, que no ano 2024, nós zeramos o feminicídio, e de 2021 a 2020, no caso, a 2025, até a presente data, nós estamos apenas com 2 vítimas de feminicídio. Sendo que essas 2 vítimas são casos isolados, em que a mulher nunca procurou ajuda, Uhum. nunca denunciou. Uhum. Então, nós temos um marco aqui no município, grandioso, que chegamos a zerar o número de feminicídio no ano 2024. Ô, Suzy, agora, o que acontece da mulher ela começar com essa, como o Eni falou, a violência ela não começa com agressão física, ela começa com a agressão psicológica. Ou seja, eu falo que minha mulher ela está feia, desarrumada. Eu acho que é isso, né? Enfim, há aqueles termos pejorativos que quer denigrir e colocar mesmo a mulher numa situação muito ruim. E por que a partir disso? O que é que acontece? Que há uma barreira aí que faz com que a mulher não tome a Uhum. iniciativa de já nesse processo já se libertar daquela situação. É importante a gente falar que dentro dos relacionamentos abusivos, 87% está presente a violência psicológica. Ou seja, como foi bem frisado aqui, a violência contra a mulher, dentro do contexto doméstico, ele não começa com um empurrão, com uma tapa. Ele começa com essa, digamos assim, essa representação de posse, que é a violência psicológica. A partir do momento que eu me apresento enquanto mulher, que eu chego num ambiente e o meu esposo, meu companheiro, namorado, seja lá quem for, essa pessoa que está comigo, quando ele começa, você é feia, se você não deveria sair de casa, se você não estiver comigo, não vai, acha que alguém vai te querer. Essas são frases A comuns, roupa, né, Suzy? né? Falar da Sair com as roupa. amigas, muitas vezes é até É impedido. importante falar essa questão que você trouxe agora, o impedir o contato com as amigas. Uhum. Sabe por que isso acontece muito? Porque é muito comum que as amigas, as pessoas de fora, elas percebam Percebo. Isso. essa tentativa de domínio, de manipulação dessa pessoa. Então, a gente hoje tem uma legislação que trata também da violência psicológica. Ela é uma legislação, ela entra dentro do rol, né? Além da própria Maria da Penha, tem agora no Código Penal foi inserido um artigo que é específico voltado para a violência psicológica e que a gente chama de gaslighting. E essa palavrinha estranha, né? Ela traz esse contexto realmente de tentativa de domínio, que é quando esse homem, essa pessoa, esse companheiro, ele tenta se apresentar para essa mulher num formato em que ele é que é o dono. Uhum. Então, tudo começa nesse formato. Você é feia, você não presta, ninguém vai lhe querer. E começa a afastar essa mulher das demais pessoas, amigos, família, impede de sair de casa. Como quem diz, não, você não precisa ir para o mercado, não, eu vou. Ah, você não precisa ir fazer compra, eu faço. Você não precisa ir ao médico. Então, começa uma coisa que é muito sutil. É cuidado, sabe? Isso. Aquela tua amiga não presta, não anda com ela, não. Então, é cuidado. Se apresenta inicialmente nesse formato. Então, a mulher ela vai seguindo esse contexto de que está sendo cuidada, que está sendo preservada, quando, na verdade, isso é uma tentativa de manipulação. E isso vai se agravando. Como eu estou dizendo, começa com o feia, com essa roupa não serve para você, essas suas amigas não servem para você, e depois isso vai piorando, controlando o celular, Rede social. controlando as saídas de casa,
né? Com quem fala. E aí vai piorando tudo isso. Até chegar ao ponto que essa mulher descredibiliza a fala dela. Então ela diz, por exemplo, ela chega, pega o celular do marido, viu uma mensagem, aí chega e diz assim: olha, essa mensagem, tu tá falando com alguém, você é louca, Uhum. sabe? E começa a introduzir esse pensamento na cabeça dela. E ela tá tão fragilizada já por tudo que ela vem Ele se vivenciando. coloca no lugar da vítima, né? Isso. Isso, exatamente. Ele é a vítima dessa mulher louca, Uhum. dessa mulher que traz para ele como se ele fosse uma pessoa, digamos que ele não presta, quando na verdade ele muitas vezes realmente está conversando com outras mulheres, está tendo contato com outras pessoas, mas quem é a louca da história? É essa mulher. E aí ela começa a acreditar também nisso. Uhum. E disso aí a coisa se torna muito maior, porque as demais violências começam a surgir. Mas aí é esse contexto também, muitas vezes, que as mulheres não têm o conhecimento do que se apresenta como violência psicológica, porque nós não estamos acostumados a ouvir falar sobre os detalhes. A gente escuta assim: ah, sofreu violência psicológica, aí acha que é uma tortura só psicológica. Mas a violência psicológica, ela começa na sutilidade. E muitos dizem isso é besteira, mulher, né? Claro. Isso é um. Na verdade, eles começam a minimizar o sentimento Uhum. da companheira. Eles minimizam aquele sentimento, independente de qual seja, eles minimizam, eles ignoram o sentimento e traz a sensação que ela é descontrolada, que ela tem um excesso de ciúme, que ela não tem controle sobre a vida dela e que ela é incapaz. E aí vem o ciclo da violência, né? Porque, como foi a tua pergunta, ela entra na violência por uma dependência emocional. Ela começa a se tornar dependente emocional do companheiro. Justamente por esse afastamento com as demais pessoas, da qual o homem, muitas vezes, ele sabe. Eu não vou nem falar homem, certo? Eu vou me referir a agressor. Certo. Porque nem todo homem é agressor. Uhum. E eu gosto sempre de frisar isso. Uhum. Nem todo homem é agressor. Então, o agressor, ele chega na sutileza com o intuito realmente de dominar. Então, essa dependência emocional, ela é criada durante um tempo justamente por essas questões de afastar ela dos amigos, dos familiares. Por quê? Porque aquela mulher, ela é propriedade. E ele dá uma redoma a ele, né? Claro, Porque com certeza. a A ela. ela. Porque, por exemplo, quando a mulher não trabalha e aí ela não tá trabalhando, a primeira coisa que muitos homens fazem é dizer, ó, se tu sair, tu vai se dar mal. Tu Uhum. vai perder isso daqui. Tu Meio. entende? Então também é uma forma de deixar ela naquela redoma, Sim. E aí né? vem os filhos, né, também. Hein? Os Algumas vezes, filhos. você vai trabalhar fora, não vai cuidar do filho. Como é que nosso filho vai ficar? Ah, eu já escutei situações de dizer assim, não, eu casei é pra ficar casado, mesmo diante das situações. Uhum. E uma coisa bem interessante, recentemente, eu estava conversando com uma pessoa e aí a gente estava pagando uma conta, um boleto. E essa pessoa me pediu para mim pagar um boleto via aplicativo. Eu disse, mas você pode baixar o aplicativo e utilizar no seu celular também. E a pessoa, ela disse, eu não posso fazer isso, porque quando o meu salário cai na conta, se eu fizer isso, no outro dia o meu marido tira todo. É, a violência patrimonial, né? Isso é duro demais, gente, né? Você sabe. E aí a gente vem para essa questão da legislação, Eni. Como é que a legislação tá de olho nisso? Você bem frisou que Pesqueira, que bom, né? Que Pesqueira avançou no combate ao crime do feminicídio, né? Mas a gente ainda tem muitas situações de violação desse direito. Como é que a legislação tem olhado para isso? Veja, em Pesqueira, nós temos
eu vou citar pesqueira, enfatizar pesqueira, porque é onde a gente atua realmente. Suzy atua em outro município, mas em pesqueira. Suzy atua onde? Eu sou psicóloga também da Secretaria da Mulher de Belo Jardim. Que bom, Suzy, porque a gente atende de Tupanatinga a Jataúba, então Belo Jardim Ótimo. também está nesse meio. Ótimo. Mas a gente fala da rede como um todo. Mas Isso. Eni, citando o exemplo de pesqueira, continue, desculpe. Nós temos uma rede de proteção. Sim. E aí, a partir do momento que a mulher ela chega no hospital, na UPA de pesqueira, sendo vítima de violência, a Secretaria da Mulher ela é acionada, Uhum. a Polícia Militar é acionada. Nós trabalhamos articulado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Judiciário, o Ministério Público. Nós trabalhamos em rede. Então, por isso, pesqueira evoluiu tanto no contexto de combate e enfrentamento à violência. Nós temos um número maior de denúncia, mas um número menor de feminicídio. Uhum. E isso é bem significativo. Se estão denunciando é porque há uma consciência maior de que é necessário procurar a rede, não é isso? Exatamente. O fato da mulher não calar é o fato primordial para que ela saia do ciclo de violência. Ela pedir ajuda é o fato primordial para que ela não seja uma vítima de feminicídio. Agora eu sinto que a sociedade ainda criminaliza muito a mulher vítima de violência. Por exemplo, aquele ditado do... Não é romantizar não mesmo, sabe? Mas é tocar nessa ferida. Porque, por exemplo, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O homem já tá naquela situação de violência física. E você perceber e você não agir como parte daquilo, e muitas vezes ela tá ali porque ela quer, é uma situação muito complicada, não é? É importante frisar que a omissão é crime. Uhum. Você presenciar qualquer ato de violência contra a mulher e se omitir também é crime. Por que que a sociedade quer esconder isso? Ainda voltamos lá para a nossa questão cultural. Quando a gente fala de machismo, a gente sempre vê como protagonista o homem. Mas as mulheres também foram criadas nesse sistema machista. Então, nós temos muitas mulheres machistas. Nós escutamos, né? Muitas vezes, e são inúmeras, e são em vários locais que nós escutamos. Ela apanha porque quer. Ninguém apanha porque quer. Ninguém apanha porque quer. E eu gosto de repetir isso. Por quê? Porque quando a gente chega em um local onde a gente escuta essa questão de que a mulher, ela apanhou, ela saiu e voltou, sabe? Para esse novo ciclo, vamos analisar o que foi, o que é que tem ali por trás. Então, vamos ver qual é esse contexto, entendeu? Então, a gente tem ali a mulher que sai do ciclo e ela volta. Por que que ela volta? Muitas vezes tem a dependência. A gente não pode falar só que é dependência emocional, não é porque ela gosta dele, quer ficar com ele. Não é. Não é. Ela volta porque muitas vezes ela depende financeiramente, socialmente. Ela tem filhos, ela é ameaçada, ela não tem rede de apoio, ela não tem acompanhamento psicológico, ela não tem para onde ir. Então, é uma questão multifatorial. A gente não pode falar que ela retorna porque ela é safada, porque ela é uma pessoa que gosta de apanhar. Aí, então, atualmente, nós precisamos e continuamos num trabalho. A Secretaria Executiva da Mulher ela não está ali apenas para atender a mulher vítima de violência. Nós estamos e temos um papel importante na sociedade, que é o de trabalhar com a psicoeducação e também com a prevenção à violência. Então, quando eu saio lá da minha secretaria, que eu chego a uma escola, que eu chego numa praça, que eu chego numa feira, no comércio, na zona rural, eu estou levando informação. Como é que a gente vai mudar esse contexto de violência contra a mulher? A partir do momento que eu educo os meus filhos, as gerações futuras, o respeito e o cuidado com a mulher. É a partir daí que nós precisamos trabalhar. Nós temos hoje os projetos que são implantados, que a gente é muito atuante, que é
o Maria da Penha vai à escola, que é um trabalho de educação e que a gente pode levar em vários formatos, não somente como palestras, para dentro das escolas, a título informativo sobre a importância e o cuidado que a gente tem que ter na questão dos ciclos de violência. Uhum. Então, a gente vai como educação para a gente prevenir que as Isso. futuras gerações não repitam, não repliquem as mesmas ações que hoje nós vemos na Muito nossa importante sociedade, isso, muito né? importante, porque o primeiro passo mesmo é a educação. E Exatamente. aí, nada melhor do que o espaço escolar, até porque a escola, ela tem que ser transversal Isso. e trazer um tema como esse que é de suma. Muitas vezes o próprio filho, a filha, tá vendo que essa situação ocorre em Uhum. casa. Então, Exatamente. como é que ele pode ser trabalhado para que, como você Uhum. mesmo disse, presente e futuro, né? Tem Exatamente. uma máxima de Mário Sérgio Cortella que Hum. diz que a gente precisa olhar para o retrovisor do carro como Sim, referência, exatamente. mas a gente precisa olhar para frente, para o para-brisa, para não bater, mas nunca esquecer que atrás tem alguma Tem coisa alguma também. coisa. Então, Exatamente. meninas, mulheres, desculpem, o que vocês destacam em relação ao que a gente debateu hoje, o que a gente discutiu, o que precisa ser mais enfatizado, quem procurar, quem acionar, porque a gente está chegando ao fim do nosso podcast, e aí eu acho que precisa ficar a mensagem mesmo de que é preciso a garantia de que o direito da mulher não é para se sobrepor a outros direitos, é porque ela precisa que esse direito ele seja resguardado, ele seja efetivado. Isso. É importante deixar claro, né, para todos que nos assistem, a importância da mulher não silenciar quando qualquer direito seu for violado. E aí vai da esfera da violência doméstica familiar até o assédio, assédio moral no trabalho, assédio sexual no trabalho também, que também não está distante da nossa realidade. Acontece. Então, que a mulher não silencie. Ela tem uma rede de proteção, ela tem a polícia para fazer a denúncia, ela tem secretarias executivas da mulher, coordenadorias, que vão ser rede de apoio. Então, é importante frisar isso. E eu acho que a gente precisa trazer a questão da busca por informação, sabe? É muito necessário. A gente tem que estar aí. Se acha que está em dúvida, mulher, não se isole, né? Não se feche no seu mundo achando que você está sendo só bem cuidada, né? Busque outras pessoas, contato, rede de apoio. Se não sabe se está sofrendo ou não violência, busque informação. Hoje as redes sociais têm informações, boas informações em relação a isso, buscando os canais corretos. Tentar identificar os sinais de violência. A partir desse momento, identificou algum sinal, busca ajuda. Seja na rede de apoio em casa, com familiares, ou até mesmo nas demais redes. Então, a gente tem hoje a Secretaria Executiva da Mulher de Pesqueira, que a gente atua com um quadro de psicólogo, assistente social e advogado. Então, esses três técnicos, né, três ramificações, digamos Uhum. assim, de apoio, está à disposição para acompanhamento psicológico, para orientação jurídica, para informações na esfera da assistência social, que pode ser buscado para que as pessoas entendam melhor. Não necessariamente você vai à secretaria para fazer uma denúncia, Isso. mas você vai para adquirir conhecimento e apoio. Nós somos rede de apoio. E eu gosto de frisar muito que nenhuma mulher está sozinha. Muito bom vocês Certo? colocar isso, porque nós acompanhamos muitas associações rurais. Então, para vocês verem também, porque lá na zona rural, muitas vezes esse debate também é silenciado. Sim. E ali acontecem muitas situações de violação, principalmente por estar mais distante da Uhum. cidade, enfim. E o E a preconceito cultura, também, né, também. A a cultura. partir dessa cultura. Então, assim, vocês que estão nos acompanhando, puderam ver esse diálogo aqui com Eni Cabral, que é advogada da Secretaria Executiva da Mulher,
Suzy Leite, que é psicóloga e também bacharel em Direito, também da Secretaria Executiva da Mulher, daqui de Pesqueira. Não silenciem, gente. É muito importante. O silêncio, ele causa o adoecimento, né? Ele causa o esquecimento. E a gente não pode esquecer dessa cultura de violência e fazer com que as mulheres elas continuem numa redoma que muitas vezes é praticada por esses violadores. E às vezes chegam à morte, né? A gente não pode Exatamente. esquecer que a violência tende a chegar ao feminicídio. Isso. Então, só para complementar o que você está dizendo, Sim. o silêncio, ele não protege. Uhum. A gente tem que lembrar sempre disso. Porque o silêncio, ele é como se ele colocasse você dentro de um ciclo que você nunca vai ser protegido. Porque ninguém sabe. Ou seja, Então, ficando quieto é melhor. e não é. Não Pois é. O silêncio, ele não protege. Uhum. E as mulheres têm que entender isso. Busquem informações, busquem conhecimento, busquem rede de apoio. E nós estamos para isso, para Ótimo. apoiar. Gente, muito obrigado pela participação de vocês no nosso podcast. Eu queria agradecer a Silene, que é vice-prefeita aqui do município de Pesqueira e também está à frente da Secretaria Executiva da Isso. Mulher. Eu fiz o contato com ela e prontamente, né, ela disse que toparia, né, gravar esse momento. Esse podcast é para isso, para a gente levar para a sociedade tantos temas de relevância que a gente precisa discutir. Muito obrigado, Foi uma imensa Silene. satisfação estar aqui. Muito obrigado a vocês e dizer Obrigada. que qualquer coisa estamos à disposição, tá? Para estar dialogando. Vamos sim. Estamos É muito também importante. à disposição e à disposição de todas as mulheres que precisarem de apoio, não só de Pesqueira, mas que precisarem de apoio de encaminhamento para suas secretarias, coordenadorias de suas cidades. Pode contactar a gente através do WhatsApp, através do nosso Instagram, que está nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, vocês todos que estão em casa. Agradecer a todos os nossos parceiros e ficamos por aqui com mais um EP do podcast Escolha a Vida. Abraços.